Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e esse é o quinto vídeo da série OpenGL moderno na linguagem Python. Se você caiu direto nesse vídeo e não tem experiência com OpenGL ainda, eu sugiro você iniciar no primeiro vídeo dessa playlist, tá? Ou pelo menos no vídeo anterior a esse, porque eu vou continuar diretamente o código de lá. No vídeo anterior eu criei Vertex Buffer Object e Vertex Array Object, que são ferramentas para enviar dados da sua aplicação para a GPU. E aí nesse vídeo aqui eu vou enviar mais coisas para a GPU, dessa vez os shaders. Certo, antes de começar a falar sobre shader, deixa eu fazer aqui um breve resumo de pipeline gráfica. Pipeline gráfica é uma sequência de passos que as APIs gráficas como a OpenGL seguem dentro do seu processo de geração de imagens. De um lado a gente tem um bocado de coordenada de posição, cor, textura, definição de câmera e etc, etc, etc. E no final a gente tem o frame buffer, um conjunto de pixels. Cada API possui sua própria pipeline, mas tem três etapas aqui que elas se repetem em praticamente tudo, tá? Que é a etapa de processamento de vértices, a etapa de rasterização e a etapa de processamento de fragmentos, tá? Eu vou me focar nesses três, mas também já há um vídeo aqui na outra playlist de computação gráfica com OpenGL detalhando muito melhor aqui a pipeline gráfica, tá? Certo, então explicando aqui brevemente essas três etapas, que é o que a gente vai precisar para o nosso código aqui, eu vou dizer o seguinte: processamento de vértices são todas as contas, toda a matemática que você vai ter que fazer para transformar as coordenadas dos vértices usando transformações geométricas como translação, escala, rotação e etc. E a gente vai implementar também câmera e projeções nisso, tá? E vai transformar essas câmeras de um sistema de coordenadas global para um sistema de coordenadas interno do OpenGL, que é essas coordenadas entre -1 a 1, né, que a gente está vendo aqui até o final. Uma vez que a gente tenha feito isso, a etapa seguinte da pipeline vai reconstruir as primitivas, tá? Então, se for o caso, você botou GL Triangles, vai fechar triângulos. Se você botou GL Lines, vai fechar segmento de reta e por aí vai. E depois dessa etapa vem a etapa de rasterização, onde essas primitivas vão ser substituídas por quadradinhos. Esses quadradinhos são do tamanho de pixels, tá? E a gente chama eles de fragmentos. Então, a rasterização ela só faz criar esses fragmentos. A etapa seguinte é dar uma cor para esses fragmentos. E aí essa cor é dada no processamento de fragmentos. Algumas etapas aí dessa pipeline são fixas, são internas da OpenGL e são feitas de forma automática. Porém, as etapas de processamento de vértices e a etapa de processamento de fragmentos, essas são programáveis. Como assim? Você pode escrever um programa para ditar como essas etapas vão ser realizadas. Antigamente, na OpenGL Legacy, essas etapas elas tinham uma programação interna do OpenGL que você não precisava se preocupar. Porém, da versão 3 em diante, né, como eu falei, é obrigatório você agora construir shader. Professor, mas a gente tem construído programas aqui usando essa OpenGL sem criar shaders até agora. Pois é, porque a maioria das implementações de OpenGL que você tem na sua máquina, elas têm um módulo chamado módulo compatibilidade. E aí isso faz com que o seu programa OpenGL funcione usando tanto o OpenGL moderno quanto o OpenGL antigo, tá? Mas como o meu objetivo é ficar somente no OpenGL moderno, né? Então vamos construir os nossos shaders aqui. Beleza, então eu estou aqui na minha função init, mostrando aqui para vocês que na aula passada a gente criou aqui o Vertex Array Object, o Vertex Buffer Object, definimos o nosso atributo e agora a gente vai criar o objeto shader. Então, antes de começar a programar, eu vou dizer as etapas que a gente vai precisar fazer aqui. A primeira etapa é a seguinte: o código-fonte, okay? O código-fonte dos shaders. Como eu disse para vocês, esses shaders são programas que vão rodar na GPU. E o código desses shaders não vai ser na linguagem Python, como a gente está escrevendo aqui. Vai ser numa linguagem própria chamada GLSL, ou OpenGL Shading Language. Se eu quiser implementar aqui esse código-fonte aqui, eu não gosto muito de botar dentro do código Python, porque senão eu vou ter que fazer algo assim, ó. Ou seja, eu vou ter que criar uma string e começar a programar aqui o meu Vertex Shader. E isso é chato, né? Porque, bem, a gente gosta de programar assim, né? Coloridinho, né? A nossa ideia é ajudando a gente a programar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar dois arquivos que eu já deixei prontos aqui.
Um arquivo eu chamei de Vertex Shader e o outro de Fragment Shader. Percebe que o final aqui do arquivo eu renomeei para GLSL. Isso ajuda a sua IDE, por exemplo, a formatar os documentos, né, já no formato de shader, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler, né, os arquivos do Vertex Shader e vou ler o arquivo do Fragment Shader. E vou inserir esses códigos que eu vou escrever aqui em duas strings aqui dentro do meu programa principal. E como é que eu faço isso, tá? Bem, para ler arquivos na linguagem Python é uma coisa bem simples, né? Você pode ler um arquivo inteiro e passar por um string de uma maneira bem rápida e simples, que é a seguinte: with open. Então isso aqui vai abrir um arquivo e aqui você vai passar o nome do arquivo. É importante que esses arquivos que você criar aqui com os shaders tenham na mesma pasta do seu código original, tá? Para isso aqui funcionar. Senão você vai ter que botar o caminho aqui das pastas. Beleza, eu renomeei os meus arquivos aqui de 05 underline vertex shader.glsl. Então ele vai abrir esse arquivo aí. No caso aqui do Python, eu preciso dizer que eu vou abrir apenas para leitura. Então aqui é minha opção R de leitura. Beleza, com isso aqui aberto, eu tenho que dar um nome para a variável desse arquivo aqui, ou seja, uma variável Python do tipo arquivo, tá? Eu estou contando aí que você já tem alguma experiência com programação, tá? Que já tenha feito pelo menos alguma coisa de leitura de arquivos, né? Mas aqui é como você pode ler um arquivo, tá? Então ele vai abrir esse arquivo aqui para somente leitura e vai adicionar esse conteúdo nesse objeto aqui, file. Beleza, isso aqui não é um string, isso aqui é um objeto do tipo file. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada vsSource, que vai ser a fonte do meu Vertex Shader, e ele vai ser do tipo string. E como é que eu faço isso? File.read. Essa função aqui é um método, na verdade, né? Um método do objeto file que vai ler o arquivo inteiro e vai retornar a string do arquivo inteiro para essa minha variável aqui. Tá? Então, pronto, já fiz a minha leitura, né? Isso aqui na linguagem C++ seria um tanto quanto mais complicado, mas aqui no Python é rapidinho. Beleza, lido o Vertex Shader, vou fazer a mesma coisa aqui para o Fragment Shader. Então, mesma coisa, abrindo o arquivo, no caso aqui o nome do arquivo agora é fragmentshader.glslr, e aqui a variável do código fonte vou chamar de fsSource. Pronto, então aqui já fizemos a leitura, né? Vou botar aqui só o seguinte, assim, para encurtar o meu código, tá? Para não ficar tão grande aqui. Pronto, já fiz a leitura dos dois shaders. E eles agora estão nessas duas strings. Quais as próximas etapas agora? A próxima etapa é, você vai criar o objeto Vertex Shader. Em seguida, você vai enviar o código-fonte do Vertex Shader para esse objeto. A próxima etapa vai ser compilar o Vertex Shader. E por último, é bom, né, sempre você verificar, né, porque se por acaso der um erro, né, se você escrever um Vertex Shader e tiver um erro de compilação. Só isso aqui, ele vai só compilar, mas ele não vai dizer nem o que está de errado, tá? Então é sempre bom você verificar por erros no seu Vertex Shader. Detalhe que isso aqui é só para o Vertex Shader. Então, eu vou até fazer logo Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque a gente vai precisar fazer isso aqui também para o Fragment Shader. Vamos lá. Criar o objeto Vertex Shader. Como é que eu faço isso? Você vai usar a instrução gl create shader. Aqui, essa instrução, ela vai te pedir um argumento, que é que tipo de shader você quer criar. É o Vertex ou Fragment Shader? A gente vai passar aqui a instrução gl vertex shader. Então isso aqui vai criar um objeto do tipo Vertex Shader. E ele vai retornar um identificador, que nem das outras vezes que a gente fez aqui antes, né? E aí eu vou guardar esse identificador numa variável, vou chamar aqui de vsid. Agora eu tenho que pegar esse código fonte que eu li aqui do Vertex Shader e enviar para esse objeto. E a instrução que eu vou usar para isso é gl shader source. O que é que essa instrução recebe? Ela recebe o identificador do objeto, então vsid, e a string do código do seu shader, no caso é vsSource, né? Então está aqui o identificador do Vertex Shader e aqui está o código do Vertex Shader que você está enviando para o OpenGL. Só enviou o código, agora eu preciso fazer o quê? Compilar esse código. Então você vai colocar gl compile shader. E aqui recebe mais um argumento. O que? O identificador do shader que você quer compilar. Então, vsid. Beleza.
Aqui você, né, se você se garante, já podia parar por aqui, mas como eu falei, é sempre bom verificar aqui por erros, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a instrução gl get shader IV. Essa instrução ela serve para te dar algumas informações sobre o seu shader, ok? Sobre a compilação e tal. Então aqui, a primeira coisa que sempre vai pedir é o identificador do shader que você quer verificar. Então no caso é VSID. E o que eu quero saber sobre esse shader? Eu quero saber o status de compilação. Então você vai colocar aqui a seguinte constante: gl compile status. Isso aqui vai retornar um valor que, se por acaso for verdadeiro, é porque deu tudo ok. Se der falso, é porque deu alguma coisa de errado. Não compilou com sucesso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if not. Ou seja, se não deu certo, né? Se não compilou com sucesso, então vamos pegar o que foi que aconteceu de errado, né? E aí para isso você vai utilizar a instrução gl get shader info log. E aí eu passo o código do shader, VSID. Isso aqui vai retornar uma string com os erros de compilação, que eu vou guardar aqui nessa variável info. E aí eu faço um print disso, né? Então, print erro de compilação no vertex shader. E aí eu mando printar o que foi que deu de errado. Então é isso. Aqui são todas as etapas somente para o vertex shader. E para o fragment shader, exatamente a mesma coisa. Então, nem sei por que eu fiz Ctrl+C e V aqui, porque eu vou fazer Ctrl+C e V agora, né? Vamos trocar aqui a variável VSID para FSID, para ser de fragment shader. Aqui, em vez de vertex, agora é fragment. Mesma coisa, da fonte, o identificador FSID agora, o código fonte FSSource. Vamos compilar o FSID. Vamos verificar o status de compilação desse FSID. Vamos pegar a informação de erro de compilação, caso isso aqui tenha dado errado. E se por acaso tiver dado errado, eu vou imprimir os problemas. Acabou? Não, porque o seguinte, vertex shader e fragment shader são dois códigos que você acabou de inserir, compilar e tudo mais, certo? Porém, você quer que os dois sejam um par de uma mesma pipeline, concorda? Né? Vocês querem inserir e querem fazer com que esses dois caras se conectem. Inclusive, vai existir casos de variáveis que você vai declarar aqui no vertex shader e vai acessar aqui no fragment shader. Então, existe uma conexão muito próxima entre esses dois caras, entre esses dois códigos. Então, eles dois têm que serem unidos, que nem você faz um programa com vários códigos-fonte separados. Então, por esse motivo, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que criar um shader program. Um shader program é um par de shaders, um conjunto de shaders que juntos vão estar dentro da mesma pipeline. Bem, como é que eu faço para fazer isso, né? Você vai usar a instrução gl create program. Aqui no caso não precisa de argumento nenhum, tá? Só criar isso. Isso aqui retorna um identificador e é isso que a gente vai guardar. Vou chamar aqui de shader id. Okay? Então essa variável aqui vai receber o identificador do programa de shaders que você acabou de criar. E aí agora que você criou, esse programa está vazio por enquanto, né? Ele não tem nenhum shader associado a ele. Você criou esses shaders aqui, mas eles não são associados ao programa. Então agora você vai usar a instrução gl attach shader e vai passar dois argumentos para ele. O identificador do programa, que no caso eu criei agora, shader id, e vai passar o identificador do shader que você já criou. No caso, eu vou passar aqui o vertex shader, então vou botar aqui VSID. Agora eu preciso fazer do segundo, né? São dois shaders. Então, mais uma vez, esse shader id agora vai ter associado a ele também o FSID. É como se eu estivesse pegando os dois aqui e agrupando numa coisa só. Para quem usa aqui a linguagem Python, talvez nunca tenha visto ou se preocupado muito com isso, mas quem já programou aí em uma linguagem compilada, sabe que quando você tem vários arquivos em, digamos, vários códigos-fontes em arquivos separados, né? A compilação é o processo de transformar o código-fonte em linguagem de máquina. Então, cada arquivo é compilado e gera um arquivo-objeto. E aí, no final, esses arquivos-objetos são unidos em um único executável. E aqui vai ser algo parecido. Eu compilei um arquivo, que é esse arquivo do vertex shader, compilei o segundo arquivo, que é o arquivo do fragment shader, e agora eu vou linkar os dois.
E aí aqui no caso, no OpenGL, a gente utiliza a instrução gl link program. Isso vai fazer com que os dois shaders que foram associados a esse programa sejam agora linkados, tá? Então as variáveis declaradas aqui, que tiverem correlação com as variáveis declaradas aqui, elas vão ser conectadas, né? Agora elas não vão ser tipo variáveis independentes. Certo, isso tudo, eu ainda nem comecei a construir os shaders, nem escrevi código ainda. É só o caso da comunicação entre os shaders e o seu código aqui na sua aplicação em Python. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês, alguns vão ficar chateados comigo aqui porque eu enganei vocês, que é o seguinte, isso aqui que eu acabei de explicar, obviamente é OpenGL, se você rodar isso aqui é para funcionar. Porém, na linguagem Python, quando você instalou aquele módulo PyOpenGL, né, que eu comentei lá no primeiro vídeo, ele vem com esse módulo aqui, né, o OpenGL.gl, mas ele vem com um outro módulo. Ele vem com esse módulo aqui, ó, import OpenGL.gl.shaders. O que tem de mais nesse cara, né? É que ele já traz algumas funções que permite a gente encurtar bastante esse processo aqui. E como assim encurtar? Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar esse cara, mas eu não vou botar somente isso, porque senão eu vou ter que escrever esse negócio aqui tudo aqui, né? Então eu vou dar um apelido aqui para esse módulo, que eu vou chamar de sgls. Ok? Então agora eu só vou escrever gls para as funções que tiverem nesse módulo aqui. E que funções são essas? Bem, o pessoal percebeu que toda vida tinha que fazer isso. Criar o shader, mandar o código-fonte, compilar, verificar o status de compilação, pegar o erro e imprimir esse negócio. Então, o pessoal do Python, naquele módulo, já incorporou tudo isso aqui em uma única instrução. Ou seja, eu vou criar aqui a variável vsid de novo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, gls, ou seja, aquele módulo lá, e aí ele tem uma função chamada compileShader. O que ele recebe de argumento? O código-fonte, ou seja, vsSource, né, no caso que aqui que é a string com o código-fonte do Vertex Shader, e qual é o tipo de shader que você quer compilar aí nessa instrução, que no caso é um Vertex Shader. Então eu vou botar aqui gl_Vertex Shader. E pronto. Como assim pronto? Pronto. Essa instrução aqui tem dentro dela todas essas instruções aqui que eu acabei de escrever manualmente. Então, para quem está programando em Python, não precisa escrever isso aqui tudo. Basta botar essa única instrução. Pois é, né? Então, vamos fazer a mesma coisa agora para o Fragment Shader. Ctrl+C, Ctrl+V, fsid, ou seja, né, aquela outra variável lá. Vou compilar o código-fonte do Fragment Shader, fsSource. E aqui o tipo de shader eu vou botar gl Fragment Shader. Também não vou mais precisar disso aqui, porque agora já está sendo feito nessa segunda instrução. Por fim, esse cara aqui, esse módulo, tem uma outra última função. ShaderID, ou seja, aquela variável lá aqui de baixo, recebe gls.compileProgram. E o que eu passo para ele? Eu passo os dois objetos de shaders que eu acabei de compilar. Então, eu vou passar vsid, fsid. E pronto. Ok, então aí para a galera que programa em Python, todas as instruções aqui que eu estou selecionando agora não são necessárias, porque no módulo do PyOpenGL temos essas três funções aqui que encurtam bastante o nosso trabalho. Mas por que eu não peguei e expliquei logo isso aqui direto, né? Tem alguns tutoriais na internet que simplesmente, faça isso aqui e acabou. Bem, é porque isso aqui não é OpenGL, tá? Isso aqui é função de um módulo específico do Python para OpenGL, tá? Então eu quis explicar como é feito no OpenGL de fato. Se você for de outra linguagem, por exemplo C++, né, vai ter que fazer isso aqui tudo, certo? Beleza, criei o shader, mas não estou usando ele. E essa variável shaderID aqui, ela tá local dessa função init, né? Então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o VAOID. Vou declarar ela aqui de forma global. Vou dizer que a função init vai alterar ela. Então agora, essa variável que está bem aqui, não é mais uma variável local de init, mas é uma variável global. Vou ter que ativar esse shader agora para desenhar aqui. E como é que eu faço para ativar o shader? Você vai utilizar a instrução gl use program. E aí eu passo o identificador do shader, no caso shader ID. Como eu só falei, sempre que você ativa uma coisa, é sempre bom depois de usar essa coisa, desativar, né? Então, ativei, desenhei, desativei. Pronto. Aqui está finalizado a parte do seu programa no Python. E bem, pessoal, como o vídeo já está bastante longo, eu vou deixar que esse vídeo seja apenas o código inicial
da comunicação entre a sua aplicação em Python com os shaders. No próximo vídeo, eu vou falar especificamente de GLSL, a linguagem de shaders da OpenGL. E aí sim, nesse vídeo, eu vou falar da estrutura básica da linguagem, escrever um shader simples, né, para finalmente a gente exibir alguma coisa na tela. Me diga aí nos comentários se você teve sucesso aí acompanhando aqui o vídeo, tá? Se eu tiver dito alguma coisa errada ou se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder, ok? Se você gostou do conteúdo, curte e compartilhe, que isso ajuda aqui bastante na divulgação do canal. E até a próxima.